mais uma questão que gostaria que tentasses aqui nos aflorar. A questão da indumentária. Portanto, as autoridades, digamos, constitucionais ou constituídas pela lei vigente, que vamos dizer o governo e por aí, mudou toda a indumentária do sobado. Portanto, o sobado, não é? É identificado por uma certa indumentária imposta pelo Estado. Isto também é desvirtuar a autoridade tradicional, porque na época cada sobado tinha a sua indumentária característica, indumentária também que não só representava o poder, digamos, simbólico, mas a própria indumentária, não é, era, portanto, portadora, não é, de certo simbolismo e de certa reserva de poderes místicos. Não sei sobre este elemento, o que é que tu podes dizer? Eu sou descendente da família de Sobados, do Reis do Povo, no bairro Pinda, onde está o porto, onde se transportavam os escravos para a Europa e para a América. Eu sou natural do Pinda. E quem conhece a história do Congo sabe a força mística da Ponta de Padrão e do bairro Pinda. Entretanto, no passado, é a cultura que invocava a política, ou seja, a política subordinava-se à cultura. E hoje, a cultura subordina-se à política. Ou seja, no passado, o político encontrava no SOBA, na autoridade tradicional, a reserva moral e, sobretudo, da preservação da cultura e da antropologia do povo mediante princípios de uma linhagem de um povo. E hoje, o político é ele que tem o poder sobre o SOBA. E essa inversão da pirâmide belisca a continuidade dos ideais e, sobretudo, a conexão com a ancestralidade. Porque, embora sejamos hoje formados, no passado, eu me recordo, quando eu até era miúdo, quando entrassem as tropas da UNITA no sonho, o Savimbi, doutor Savimbi, foi obrigado a entregar, a enjoelhar nos pés do Soba, reino do sonho, na altura. Chamava-se Pacabene. Quando o Zeidu também vai ao sonho, vai se ajoelhar. E hoje, os Sobas não têm valor. E repare que a indumentária do Sobado não era feita na alfataria. Não era aquela indumentária padronizada, porque essa indumentária politiza o Sobado, politiza a corte tradicional. Existe uma indumentária que é secular. Por isso é quando os Sobas recebem o poder, mediante uma linhagem, pode ser pai ou sobrinho que recebe o poder, quando um perece por questão de longevidade, questão de saúde ou de doença que já está a degradar, que está a degradar a sua saúde, recebe um conjunto de artefatos e lá também consta o vestuário. E o vestuário do antepassado é preservado numa casa. Eu falo isso com experiência. O meu avô tinha um pomar, tinha muita laranja, ele tinha uma bengala. Quer dizer, os meus dois avós que eu conheci, que eram Sobas sequencialmente, a bengala do meu avô, quando você fosse na casa dele, para pegar aquela bengala dava medo. Só para tirar uma laranja na laranjeira do avô dava medo, porque o avô era revestido de poder tradicional. Não é feitiço, poder ancestral. E nós, infelizmente, hoje, os Sobas também estão como Forças Armadas, também têm uniforme, estão como a polícia, porque, infelizmente, hoje... São informadores, são os atuais MVP, como é que é? Os ODPs. ODPs. E muitos desses Sobas hoje, infelizmente, já não exercem o poder da preservação da cultura
e serem a reserva moral e, sobretudo, para a continuidade dos princípios culturais. É que hoje o Soba é militante do partido. É o Soba que está a degladiar-se quando o Soba, no passado, tempo de guerra, o Soba era um elemento consensual e que era ponte. Os Soba, durante o conflito armado, desempenharam um papel de unidade. Aconselhavam líderes político-partidários, os líderes que iam na guerra, os militares, quando fosse ao Soba, mesmo no passado, eu me recordo, quando prendessem um cidadão no bairro, o Soba tinha o poder de ir à unidade, tanto na UNITA como no MPLA, e resolver o assunto com a tropa. E volta saudável. Porque o Soba era temido, era respeitado. Hoje o Soba é do partido, o Soba é inferior ao Pambolo, é inferior ao primeiro secretário provincial do MPLA, porque é ele que lhe oferece uma moto, é ele que lhe trouxe numa visão capitalista e lhe tornou dependente e vai lhe criando necessidades que depois sustenta as necessidades com base a fome induzida para que esse Soba fica refém ao partido. É preciso que nós restituamos o poder às autoridades tradicionais, porque isso também, de alguma forma, vai beliscando a preservação da nossa cultura e, sobretudo, a língua. Nós, hoje eu falo com muitos jovens no Zaire, que estão a crescer agora, não falam de Congo, só falam português. Nós estamos a ir aonde como um povo. E os Sobas devem ser os entes que dão continuidade à língua, porque a língua, pela longevidade de um povo, tem uma história, tem uma riqueza antropológica. A língua tem fenômenos que são perceptíveis dentro de uma visão cultural, mas quando são explicados numa língua própria. O assunto que está no Bié, no Cunene, se for explicado numa visão local, tem impacto diferente. E para terminar, há um outro fenômeno, o fenômeno do direito costumeiro. No passado, os nossos Sobas faziam intermediação e resolução de conflitos na corte tradicional. Ao se positivar o direito, em Angola, infelizmente, como se importa toda a visão